Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Glórias, louvores e aleluias, aquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Sempre bom estar com você aqui no programa A Voz da Profecia. Bíblia aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Leia o capítulo 10, versos 11 e 12. Paulo, após se referir às situações vividas pelo povo judeu no passado, ele diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Na Bíblia temos muitos exemplos de homens e mulheres que foram fiéis a Deus, que responderam às expectativas divinas de forma positiva, e outros que foram infiéis, que agiram de forma insensata e fizeram más escolhas. Com os fiéis, aprendemos pelo exemplo, e somos estimulados e inspirados a imitá-los. Com os infiéis, nós aprendemos por contraste, entendendo que não é para fazer o que eles fizeram. A história deles serve como advertência para nós. Que você imite os bons exemplos, faça o que fizeram, mas que você evite os maus exemplos, não faça o que eles fizeram. Mas a verdade é que, seja por exemplo ou por contraste, nós sempre podemos aprender com gente como a gente. Eu quero seguir hoje refletindo com você na história de Pedro, Simão Pedro, o discípulo de Cristo. E agora tenho minha Bíblia aberta no Evangelho de João. Leio o capítulo 21, versos de 1 a 14. Eu disse Evangelho de João, capítulo 21, a partir do primeiro verso, está escrito assim: depois disto, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho,
puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Observe, após a ressurreição de Cristo, Pedro, é claro que se alegrava por esse fato, mas ele se sentia triste e envergonhado por ter negado Jesus, por ter se envergonhado de assumir que Jesus era o seu Senhor e que ele era discípulo de Cristo na noite em que Jesus foi traído e foi preso, julgado e condenado. Pedro não se considerava mais digno de ser um apóstolo. Seu erro o atormentava. Ele tinha a constante impressão de ser julgado e condenado pelos outros. Ele não era mais o mesmo. Pensava em desistir de tudo. Ele não queria ser um hipócrita. Não estava à altura de ser um apóstolo, um pregador. Ele considerava a possibilidade de voltar à velha vida de pescador. Por isso que ele foi pescar e os discípulos, outros 6 discípulos, resolveram acompanhá-lo. Você notou aqui, em João capítulo 21, que Jesus recriou a cena do primeiro chamado que ele fez a Pedro para segui-lo? Nós lemos outro dia em Lucas capítulo 5, versos 1 a 11, Jesus aqui está no mesmo lugar, no mar de Tiberíades ou lago de Genezaré ou mar da Galileia. Eram 3 nomes diferentes para o mesmo lugar. Assim como no momento quando Cristo o chamou pela primeira vez para ser um discípulo de tempo integral, Pedro havia passado a noite pescando, porém foi uma pescaria frustrada. Mas em seguida veio a orientação obedecida para lançar a rede ao mar e um grande sucesso. No dia do chamado, Pedro disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Mas agora, sabendo que é Jesus que está na praia, Pedro se joga no mar para encontrá-lo. Porque agora Pedro sabia por experiência que Jesus não rejeita os pecadores, ele não rejeita os indignos. Lembra-se que quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez, ele disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Mas agora, quando percebe que é Jesus que está na praia, Pedro se joga ao mar para encontrá-lo o mais rápido possível. Porque, insisto, agora Pedro sabia por experiência que Jesus não rejeita os pecadores, ele não despreza os indignos. Louvado seja o Senhor, pela grandeza do seu amor para conosco, ainda que nós falhemos, erremos como Pedro errou, ao negar Jesus por 3 vezes na noite em que o Mestre foi preso. Que o amor de Cristo continue atuando em nossa mente e nosso coração e nos levando a um genuíno arrependimento, para que assim como Pedro, nós também, a despeito dos nossos erros, nos voltemos para o Senhor e creia. Os braços do Senhor estão sempre abertos para receberem aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Trevas cobrem a terra e a escuridão domina os povos em terror. Medo, dor e tragédia, cerco implacável, gente sem amor. Até quando no conforto de uma tumba ficará quem diz ter fé? Decompõe a morridão, ouve a voz e o som da vida levantar, resplandece a luz.
a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levantar, ergue ao alto a cruz, em nome de Jesus. Levantar, em nome de Jesus. Levantar. Veja, olhe em volta, a escuridão é o habitat do opressor. Marche em meio à escória, pois é chegado o fim de toda dor. Toda seta arremessada contra tua vida não prosperará. Sobre ti Jeová chamar, o Senhor está presente. Levantar, resplandece a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levantar, ergue ao alto a cruz, em nome de Jesus. Levantar, em nome de Jesus. Noite findará. Qual Lázaro, venha para fora, ressuscita agora. Deus contigo está. Deus contigo está. A pedra já foi removida. Vem raiando o dia, a noite findará. Noite findará. Ressuscita agora, Deus contigo está. Levanta, levanta. Ressuscita agora, agora. Senhor nosso Deus, Tu sabes todas as coisas. Quantas vezes, Senhor, assim como Pedro, nós também nos sentimos envergonhados diante dos erros que nós cometemos. Tu tens sido tão maravilhoso para conosco, tens nos dado tantas oportunidades de Te conhecermos, de Te seguirmos, de declararmos Teu amor e Teu poder diante das pessoas, mas quantas vezes, Pai, nós falhamos, nós erramos. Erramos por nos omitirmos, ou muitas vezes por falarmos e agirmos de forma contrária à Tua vontade. Por isso clamamos por Tua misericórdia, Senhor. E assim como renovaste na mente e no coração de Pedro o Teu chamado, renova em nós também, Senhor, esse chamado para Te seguirmos, ainda que sendo tão fracos como somos. Eu peço a bênção do Senhor agora sobre todos aqueles que estão orando comigo, em especial aqueles que se sentem mais fracos, mais necessitados do Teu carinho e do Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.